Sejam muito bem-vindos para mais uma queridíssima edição do nosso Plantão JN, o lugar onde você fica absolutamente ciente de todos os acontecimentos da última semana. Bom, eu sei, parece que o cenário mudou aqui, mas não se preocupe que não é permanente. Eu vim aqui pro Rio de Janeiro, numa cidade chamada Muriqui, passar o Natal com a minha família. E tem esse barulhinho gostoso de chuva aqui, os passarinhos cantando, né? Então tá tudo maravilhoso. Mas antes da gente entrar fundo nas notícias, cara, o time das jovens e a gente tá começando um projeto bem bacana, chamado Projeto Órbita, onde a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu nesse ano, em que a gente estruturou 3 empresas de sucesso, em que a gente basicamente cresceu mais audiência, mais ganhou dinheiro, mais impactou mais pessoas, apesar de todas as adversidades. A gente quer compilar tudo isso que a gente aprendeu nesse desafio que a gente vai fazer do Projeto Órbita, começando no dia 6 de fevereiro, todo dia às 9h34 da noite. Só que a gente vai mandar também vários materiais complementares para quem tiver inscrito no desafio. O desafio vai ser lá no Instagram, @BrenoPerrucho, mas eu vou mandar resumo de todas as lives para você, todos os dias em PDF. Eu vou mandar também e-book, materiais complementares no geral. Então vai aqui embaixo no link, se inscreve para garantir que você vai estar lá junto com a gente também, que eu vou mandar notificação para você não esquecer. E também, você sabe, toda vez que a gente faz um desafio, eu abro as vagas para a Escola de Negócios, que é o nosso material completo de empreendedorismo, tá? Eu vou abrir no final do desafio, ou seja, você tem que acompanhar para você ganhar a possibilidade de ser um dos primeiros ali a se inscrever também. Tem que estar lá se você quiser que uma das vagas seja sua. Se inscreve aqui embaixo, link tá aqui para o desafio. A partir do dia 6 de janeiro, durante 8 dias, Projeto Órbita, às 9h34 da noite. Beleza? Então, sem mais se embora para as notícias que hoje tá pimposo. Vladimir Putin, o másculo, fonte de muitos memes, uma inspiração para muitos russos, figura absolutamente polêmica e que agora aprovou uma medida para tornar senadores que já foram presidentes se tornem senadores de forma vitalícia. Ou seja, basicamente é o seguinte, você foi presidente uma vez, você vira senador e aí você fica ganhando que nem um senador pro resto da vida. E aí, o mesmo texto que sancionou essa lei também concede aos ex-presidentes e às suas famílias que eles sejam imediatamente absolvidos de todos os crimes que eles tenham cometido, para sempre. Tá brincando comigo, pegadinho? Essa imunidade faz parte das emendas, né, dentre as várias aprovadas por Putin esse ano, que garante que ele consiga concorrer às próximas 2 eleições. E vale lembrar que o cara já tá há 21 anos no poder. A galera soltando morteira aqui. Quem é que solta morteira na chuva, cara? Não sei. A gente fala que Brasil não é para amadores, mas é aquela coisa, né? A Rússia finge que tem uma democracia e a gente acredita. Próxima notícia. O plenário das câmaras dos deputados aprovou um projeto de lei que cria o Fundo de Investimento para o setor agropecuário. O que é isso? É basicamente um instrumento no mercado de capitais que serve para financiar o desenvolvimento das atividades do setor agrícola. Então, por exemplo, agora pequenos investidores nacionais, até internacionais, que não têm terras, podem investir no setor agropecuário. E aí, isso pode financiar a produção da agropecuária sem que o setor fique exclusivamente dependente do financiamento proposto pelo Tesouro Nacional. E a ideia é fazer com que esse fundo seja basicamente com o mesmo funcionamento dos fundos imobiliários. A gente compra cotas, a gente vira sócio dos empreendimentos no setor agropecuário e a gente recebe os dividendos dos retornos que esses empreendimentos geram. Só que somos isentos sobre o pagamento desses dividendos, mas caso a gente queira vender as cotas, a gente tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Então sobre o lucro do que a gente vendeu. Bom, isso vem como uma notícia maneira, afinal o setor agropecuário brasileiro, ele roda em torno de 1,55 trilhão de reais por ano, é um dos maiores setores do Brasil e que, logicamente, essa rentabilidade toda ser distribuída entre diversas pessoas que queiram se tornar cotistas de vários empreendimentos, é uma notícia que vem com muito bom gosto aí pra gente. E quem que é você na ceia de Natal? Você é o cara que nem almoça pra chegar na hora da janta, comer tudo até você se esbanjar e cair duro? Ou você é a tia que vai no mercado, prepara os pratinhos bonitinhos lá, coloca tudo pronto pra família toda se divertir e ficar achando, nossa, que beleza, hoje eu vou engordar. Se você foi a pessoa que preparou a ceia, talvez você não tenha gostado tanto de ir nas compras do mercado. E por que eu tô dizendo isso? Porque os itens mais comuns presentes nas ceias da maior parte dos brasileiros teve um aumento médio de 20%. 20%, cara, isso é média. Não tô nem dizendo dos que aumentaram mais, ó. A gente teve, por exemplo, o lombo do porco que chegou a ficar 42% mais caro esse ano. E a gente sabe, né? O aumento dos preços, ele é principalmente influenciado pela alta do dólar e pela inflação no geral. A gente sabe que como a produção de riqueza no Brasil esse ano caiu devido à pandemia e a gente teve medidas assistencialistas que despejaram dinheiro na economia, a gente perdeu o poder de compra da nossa moeda, porque é uma quantidade maior de dinheiro para uma quantidade menor de riqueza. E ainda, com a evasão de capital estrangeiro que saiu do Brasil e fez o aumento do dólar, isso tudo levou com que insumos e coisas que são transacionadas em dólar, o que é basicamente quase
tudo à nossa volta ficou mais caro. E, obviamente, o consumidor na ponta sente isso, né? A gente teve uma discrepância aí do IPCA e do IGPM, que pela terceira vez na história foi maior do que 10%. O IGPM, que é um dos índices de inflação brasileiro, teve um aumento de 13,4% e o IPCA nos 9 primeiros meses um pouco mais de 1%. Por que isso aconteceu? Porque o IGPM, ele leva em consideração toda a cadeia produtiva. Então, o custo dos fornecedores de importar insumos lá de fora, pagando em dólar, isso tudo influencia na variação do IGPM. Enquanto o IPCA, ele só mede aquele valor para o consumidor final ali na ponta. Só que tem toda uma cadeia produtiva que também precisa ser levada em consideração. Por isso que simplesmente analisar o IPCA e querer dizer que essa é a inflação no nosso país acaba sendo um pouco errôneo, porque desconsidera todo o aumento do dólar que teve esse ano. Então, mais uma vez aí dizendo a importância da gente precisar ter nosso patrimônio também em dólar para não perder nosso poder de compra. E abemos recorde. A taxa de desocupação no Brasil chegou ao seu recorde máximo, com 14,2 milhões de brasileiros desempregados e com 14 milhões de pessoas desempregadas, o que equivale a um índice de desocupação de 14,2% da população brasileira. E tem uma diferença entre desocupação e desempregado, tá? Que eu não vou desenvolver aqui porque eu já dei uma explicação bem holística sobre isso no Plantão JN número 2. Vou deixar o cartão aqui em cima para caso você quiser entender, você vá lá também. Giro rápido sobre as notícias do Covid. Cara, muita coisa aconteceu essa semana. Essa foi a semana dos países da América do Sul divulgarem o início dos seus períodos de vacinação. Ó, México, Chile e Argentina divulgaram que pretendem iniciar os seus programas de imunização logo na semana que vem. E também veio a Colômbia seguindo, divulgando a compra de vacinas, que deve chegar quando? Ó, em fevereiro. Bom, tá bom. É um retardatário aí desse grupo, mas isso aí, Colômbia. É, tá bom. E aqui no Brasil, a Anvisa concedeu o certificado de boas práticas para a fabricação da Coronavac, que é aquela vacina importada da China, que vai ser fabricada em parceria com o Instituto Butantan. E também ela concedeu o certificado de boas práticas de fabricação para a vacina de Oxford, desenvolvida por aquela empresa AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e também com a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Brasil. Então esse certificado de boas práticas de fabricação é basicamente um dos pré-requisitos para que haja a continuidade no processo de fabricação dessas vacinas aqui no Brasil. Então, os estabelecimentos cumprindo o que está nesse documento de boas práticas de fabricação, eles podem dar início à fabricação da vacina. Então, bom, no último Plantão JN a gente falou que não sabia qual que ia ser a vacina que ia ser veiculada na população. Parece que estão juntas aí a vacina de Oxford e a Coronavac para começarem o plano de imunização nacional. Só para você ter um panorama de vacinação, né, porque isso ainda é uma coisa recente, mas uma boa notícia é que já foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. Ou seja, progresso, vacinação já é uma realidade e é uma questão de tempo até a gente começar a ver isso na prática aqui no Brasil também. Já na Europa, cara, essa foi pesada, mano, essa caiu feio aqui. Putz, o Reino Unido anunciou a descoberta de uma variação de um novo coronavírus. E aí uma análise inicial lá do ministro da Saúde, o Matt Hancock, falou que é uma variação mais forte e que se alastra mais rápido. Isso fez com que a Europa entrasse em pânico e que a maior parte dos países fechasse completamente as suas fronteiras contra imigrantes do Reino Unido. E aí, o que acontece, né? Mesmo o Reino Unido tendo sido o primeiro país a iniciar a vacinação contra o coronavírus, ele foi o país que, putz, deu azar de ter essa nova variante aí. E por isso ter que impor novas medidas restritivas na tentativa de, amenizar a transmissão do vírus. Ó, caraca, velho. Terceira onda não, irmão. Tá bom já esse negócio, velho. Vamos acabar. E falando dele, o rosto das camisas da Vila Mônaco, um homem de ferro da vida real, Elon Musk, foi pro seu Twitter se pronunciar, dizendo que a Apple perdeu uma baita de uma oportunidade quando, alguns anos atrás, ele ofereceu para vender 10% da Tesla para a Apple. Isso tem vindo principalmente aí devido aos burburinhos de que a Apple tá trabalhando nesse novo projeto chamado de Apple Car. E a gente sabe, cara, a Tesla se inspira demais na Apple e se tem alguma empresa que conseguiria acabar com toda essa paixão dos early adopters da Tesla, é a Apple. Bom, mas aí o Elon Musk, ele basicamente foi dar aquela acidada, né, com o Tim Cook, que é o atual CEO da Tesla. Ele falou, cara, ó, te ofereci a vender 10% da minha empresa. Ah, não, falei errado, não é 10% na empresa. Ele queria vender parte da Tesla por 10% do valor que ela vale hoje. Ou seja, a Tesla cresceu 10 vezes desde que fez essa oferta para vender aí. Só que o Tim Cook, na época, não demonstrou absolutamente nenhum interesse na oferta, inclusive chegou a nem participar da reunião. E o Elon Musk parece que tá com medo, né, porque essa semana saiu uma notícia da agência Reuters dizendo que a Apple tem esse projeto escondido chamado de Projeto Titan, que seria justamente o que está por trás da produção do Apple Car, carro elétrico autônomo que parece que visa vir
ao consumidor já em 2024. É Elon Musk. O Elon Musk já falou uma vez que conheceu o Steve Jobs, ele não tratou ele muito bem, não. Tá aí Steve Jobs voltando do túmulo pra assombrar o cara. Brincadeira. Bom, não é como se o Elon Musk estivesse triste, né? Ele deixou de ter um patrimônio de 20 bilhões de dólares ano passado para passando de 100 bilhões, se tornando o terceiro homem mais rico do mundo hoje. Não, segundo, ele tá só atrás do Jeff Bezos. Enfim, haha, coitadinho do Elon Musk. E se você chegou até o que final, comenta inteirei Brenão, porque aí a gente mostra que a gente tá inteirado e eu gosto de ver quem é que fica até o final mesmo, pra validar o trabalho que eu e meu time temos de compilar essas notícias e trazer tudo fresquinho pra você. Então, ó, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tá ligado o sininho aqui? Você aperta o sininho, porque aí quando você aperta o sininho, você recebe a notificação de que sai o vídeo, porque senão você tá inscrito, mas não recebe a notificação, o YouTube não te manda. E aí você fica sem ver o vídeo porque que se inscreveu no primeiro momento. Então clica aí também, a gente tem esse contato mais próximo junto, mais quentinho e tal. E estamos aí para os próximos vídeos, beleza? Então um forte abraço, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.